Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Petr Cech, porque hoje faz 20 anos do dia que o Chelsea contratou ele por 7 milhões de libras, uma das maiores barganhas da história do futebol, e um goleiro que com certeza está entre os melhores de todos os tempos, né? O Cech, ele teve uma história brilhante no Chelsea, muito vitoriosa, muitos títulos e assim, jogos extremamente marcantes. Ele é o goleiro da campanha histórica de 2004-2005 do Chelsea, que o clube sofreu apenas 15 gols, né? E ele é muito responsável por isso. O sistema defensivo do Mourinho, óbvio, era muito bom, mas até hoje o recorde da maior taxa de defesas de um goleiro da história da Premier League é daquela temporada Petr Cech com 91%. A última vez que eu vi algo tão próximo disso foi o Jan Oblak, há um tempo atrás, que estava no auge dele, defendendo 87%. E quem viu o Oblak catando, você achava, culpa é um alienígena, né? E assim, o Petr Cech, né, é um goleiro que chama atenção até pelo capacete que usava, né? E vale lembrar que ele começou a usar esse capacete uma promessa que ele fez pro pai dele, porque numa dividida que ele teve, um cara que acertou o joelho aqui nessa parte da cabeça, né, muito forte, e gerou um afundamento de crânio, né? Eu imagino que não tenha sido algo tão drástico quanto as pessoas imaginam num desenho animado, né? Mas fato é que ele quase perdeu a vida e assim, o Petr Cech prometeu ao pai que iria usar aquele capacete. Virou meio com a assinatura, né? Você reconhecia o Petr Cech só por causa daquela proteção que ele usava, mas a verdade é que era um goleiro extraordinário porque ele tinha uma envergadura muito grande, né? Braços compridos, ele era um cara alto, mas ao mesmo tempo atleticismo, tempo de bola, posicionamento, esse cara era fora de série, né? Óbvio que ele não era um Neuer, por exemplo, de sair a bola com o pé, né? Mas eu, pessoalmente, eu acho isso terciário num goleiro, sinceramente. Era um grande defensor de pênaltis, né? Pelo menos quando precisou, ele apareceu muito bem nesse aspecto. Intimidava, né? Ele tinha aquela técnica de usar a altura dele para intimidar, abrindo os braços, né? Ele sabia entrar na cabeça dos adversários. E assim, ele cresceu em momentos muito decisivos para o Chelsea. Eu acho que isso é muito nítido quando a gente vê a Champions de 2012, né? 11-12, melhor dizendo, que é o primeiro título da Champions do Chelsea. Porque assim, essa Champions não existia sem o Petr Cech, porque o Chelsea foi para uma estratégia mais defensiva, né? Exigiu muito do Petr Cech. E quando a gente lembra daquele histórico jogo contra o Barcelona, em que o Chelsea está numa situação com 1 a menos em campo e chega a estar 2-0 para o Barcelona e a vaga para eles, o Ramires consegue marcar aquele golaço, né? E pelo gol de fora de casa, o Chelsea estava avançando. O Petr Cech já tinha feito milagres na primeira partida e na segunda o Barcelona tinha conseguido passar por ele 2 vezes no primeiro tempo. E olha que ele tinha catado bem já no primeiro tempo. E o Ramires marcando aquele gol, na época ainda existia esse critério do gol fora de casa, ele tinha a responsabilidade de impedir que o Barcelona, óbvio que a defesa também tinha essa responsabilidade, mas impedir que eles conseguissem marcar o gol que desse a classificação. E assim, não é assim, difícil para o torcedor do Chelsea lembrar, daquele jogo que foi transmitido até na TV aberta, a Globo né, transmitindo, o Galvão narrando, né? Era sempre assim, né? Lá vem Messi, ele bate o Cech, faz a defesa, né? E assim, um tempo extraordinário. Tem assim, muita gente lembra do pênalti que o Messi perdeu, né? E aí o Cech também faz aquilo lá. E assim, obriga o Messi, acaba chutando muito alto e a bola bate na travessão. Mas tem uma bola que o Messi faz aquele chute clássico dele, né? Que ele corta para a entrada da área e chuta no canto, né? E a bola bate na trave, mas muita gente nem lembra que o Petr Cech fez a bola ir para a trave. A bola é pro canto. E ele, com a ponta dos dedos, colocou a bola na trave. E assim, defendendo todas as oportunidades. Ele sabia o tempo exato também de sair do gol, tipo, quando o atacante adversário ia para cima, entende? Ele sabia o momento certo para crescer, ele sabia usar muito bem o tamanho dele. E assim, ele impediu o Barcelona de marcar aquele gol, porque assim, a defesa fez seu trabalho em boa parte do tempo, mas teve horas que era o Cech que tinha que operar os milagres. E depois tem o gol do Fernando Torres, né? E a final contra o Bayern, de novo, o time do Jupp Heynckes massacrando o time do Chelsea e só foram marcar um gol com o Thomas Müller naquele gol de cabeça que ele faz uma coisa e cabeceia muito para baixo, foi quase acidental para o Thomas Müller. A bola bate assim, bate no travessão e entra, né? E assim, o Petr Cech, ele depois teria que defender um pênalti na prorrogação, o Chelsea empata, aquele gol do Drogba, e assim, na prorrogação tem um pênalti do Robben, e de novo, defendeu, e ele acertou todos os lados nas cobranças de pênalti durante a disputa, né, que decidiu o título, né, e ele, no final das contas, foi um dos grandes heróis daquela conquista,
E assim, foi pra mim muito dolorido quando começou, acho que foi no início da Era Conte, né? Quando o Courtois, ele catou bem lá no Atlético de Madrid, chamou tanta atenção por lá, ele acabou voltando pro Chelsea com status de titular, o que me revoltou muito, né? Tipo, eu acho que já pensando na idade que o Cech tinha, né? O Chelsea optou por ficar com o Courtois, só que o Courtois depois, pouco tempo depois, foi lá e saiu pro Real Madrid, né? Tipo, o Cech ainda tava catando quando o Courtois deixou o Chelsea, e assim, quando o Cech se despede até de uma maneira um pouco melancólica pro torcedor do Chelsea, né? Tipo, o Chelsea ganha o título da Europa League contra o Arsenal, foi a última partida do Cech, um 4-1 do Chelsea contra o Arsenal, né? Tipo, eu me lembro daquela época, fiquei feliz com a vitória do Chelsea, mas pô, pensando, pô, o Peter Cech, o goleiro que eu mais gostava na época era ele, né? E assim, é aquela história, né? Um goleiro que, poxa, tem 5 temporadas com pelo menos mais de 80% de defesas na Premier League. Só o Van der Sar tem tantas temporadas nesse nível quanto o Cech, né? E assim, histórico, é um cara lembrado por tantos e tantos anos na Europa. Eu acho que aqui na América do Sul, as pessoas lembram menos do Peter Cech, talvez, porque a República Tcheca nunca foi uma seleção de muito destaque. Pode ter tido uma Eurocopa boa, outra, né? Na época lá do Rosic, do Barros, mas a verdade é que, assim, você pensa nos goleiros mais marcantes da década de 2000 e 2010, as pessoas sempre vão colocar na mente o Van der Sar, vocês podem colocar na mente o Lehmann, aí você tem também o Cacilhas, o Buffon. Dá a impressão que esses caras acabam tendo mais fama do que o Peter Cech, né? E eu não consigo falar, se cravar, se esses caras são melhores que o Cech. Eu não acho o Van der Sar e eu não acho o Lehmann mais goleiro do que o Peter Cech. Não estou dizendo que são goleiros ruins, são extraordinários, são grandes gênios do futebol, né? Mas eu acho que o Peter Cech, fácil, senta na mesma mesa aqui de Gianluigi Buffon e Iker Casillas, que também são goleiros que, assim, marcaram muito também. Caras que você assiste, você lembra dos milagres que eles eram capazes de fazer, né? O Buffon, para mim, é o melhor goleiro de todos os tempos, mas Peter Cech é o meu favorito por tudo que ele fez lá no Chelsea, né? Tipo, eu comecei a, assim, eu torço para uns times, eu não tenho nada contra pessoas torcerem para times do exterior. Tenho algo contra pessoas torcerem para dois times no mesmo país. Isso eu acho sacanagem, né? É assim, aqui dos Atlético, na Europa o time que eu mais participei foi o Chelsea, né? Tipo assim, foi muito bacana ver um goleiro desse, tipo, o Chelsea depois que ele sai, né? Tipo, o Courtois não foi tão bem na última temporada dele. Aí tem o Kepa, aí tem o Cabaleiro, aí tem Mendy, Robert Sanchez, né? E você fica lembrando do Peter Cech, machuca um pouco, né? Agora tem o Petrovic, que é um bom goleiro, né? Mas, assim, ele é bom, ele mostra muito potencial. O Peter Cech foi especial, né? Tipo, você teve sabe aquela sensação de estar seguro, né? De ter aquele goleiro que sempre te passa confiança. Esse era o Peter Cech, né? E pra mim, assim, um goleiro que deveria ser mais lembrado. O que o cara fez na Premier League, o que esse cara era no auge, era extraordinário. Ele faz parte daquela janelas de transferências mágicas do Chelsea, né? Porque não foi pouca gente boa que o Chelsea contratou na década de 2000, né? Lampard, Drogba, Anelka, Ballack, assim, poxa, isso é muita gente boa. John Terry, Ricardo Carvalho, Makelele, aí teve também Ashley Cole, Peter Cech, Michael Essien. Esse Chelsea era tão bom, né? Tipo, o Chelsea da década de 2000 marca uma geração, né? Tipo, é incrível que era aquele time e assim, o Chelsea foi um time que inspirou muita gente na época, que se tornou um time muito fluente, foi um elenco extremamente marcante e assim, né, hoje o Chelsea tenta lutar para recuperar aquele status, né, se vai conseguir ou não, eu não sei, né, mas isso o tempo vai dizer, mas aqui é um dia de lembrar de uma das grandes lendas do Chelsea e do futebol também. O Cech não é só uma lenda do Chelsea, é uma lenda do futebol, é um goleiro extraordinário e que, de novo, ressalto, merecia mais respeito por ser até hoje na comunidade do canal, a foto dele com a taça da Premier League e as taxas de defesa históricas, as temporadas com mais de 80% de defesa. A gente vê até que há menos nomes, né, recentes, você acha até o Alisson ali uma delas, né, na temporada acho que o Liverpool foi campeão, e o De Gea, não, o De Gea no auge era um goleiraço, tá, gente? Tem gente que acha o De Gea bagre, mas no auge ele era um goleiraço, né, mas o Cech é impressionante. As duas temporadas com maior taxa de defesa da história da Premier League são de Peter Cech. O goleiro tcheco era fora de série. E eu espero que com o passar do tempo ele ainda tenha mais respeito do que tem hoje. Eu sei que muita gente admira demais o Peter Cech, mas eu acho que merecia mais. Esse cara é uma lenda do futebol. E pra mim, acho que o Chelsea deveria dar uma estátua pra ele porque merece, né? Não existiria a primeira Champions sem ele. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.